Não seja uma palavra segundo a minha vontade, mas uma palavra que é inspirada pelo Espírito Santo dele. E o Senhor me deu uma lembrança de uma passagem muito conhecida, a qual se encontra no livro de Êxodo. Nós já ouvimos várias vezes essa passagem que Moisés, ele lidera o povo para sair do Egito e ir ao deserto. Porém, meditando nela, nós vemos pontos que também vêm a nos trazer memória do atual momento que nós vivemos. Quando nós lemos o livro de Êxodo, nós já no princípio já conseguimos ali ler um pouco do nascimento de Moisés. Nós veremos que Moisés, então, ele nasce em meio a um tempo em que o rei Faraó, o Faraó do Egito naquele tempo, ele observou que o povo de Israel ele estava crescendo muito. E então ele se preocupa porque em sua mente, em seu coração, tinha a seguinte intenção de que aquele povo iria crescer, seria maior e mais poderoso do que o povo do Egito. Então ele dá ordem a todos os teus servos, a todo o povo, dizendo que deveria se matar todo menino recém-nascido do povo de Israel. E nós veremos que então Moisés ele nasce justamente nesse tempo, onde os meninos estão sendo mortos, onde os meninos que nascem eles estão sendo mortos. Então nós veremos que quando Moisés nasce, a sua mãe Joquebede, ela esconde o menino, ele cresce aos poucos. Mas quando ele começa a crescer, ela percebe que é chegada a hora de ter que fazer algo para aquele menino não morrer. Então nós veremos que ela pega Moisés, recém-nascido ainda, e ela coloca ele dentro de um cesto e o coloca ao rio. E nós iremos perceber também, segundo a palavra de Deus, que ao momento em que Moisés, ainda recém-nascido dentro de um cesto, ele é lançado neste rio, ao mesmo tempo nesse rio estava a se banhar a princesa do Egito. E ela, ouvindo o menino chorando, ela pega no cesto e encontra Moisés. Moisés, então, ele cresce, mas ele vai crescer segundo todo o ensinamento do Egito. Naquele tempo o Egito ele não era um qualquer país, naquele tempo o Egito era um território muito forte, ele era considerado o maior país naquele tempo, tanto economicamente quanto até mesmo no ensino. Lá eles tinham faculdades, lá eles eram muito ricos naquele tempo, era o país mais rico e mais poderoso que havia no mundo naquela época. E nós veremos então que Moisés ele aprende segundo toda a ciência egípcia. Ele é ensinado e ele é criado na nobreza, junto com os faraós ali, com os príncipes. Nós veremos que com o tempo ele cresce então e por motivos adversos ele é obrigado a fugir. Só que quando ele foge, Deus ainda tem uma chamada na vida dele. Moisés já não se encontrava no Egito, porém Deus vai ao encontro de Moisés e o ordena voltar ao Egito, porque ele seria aquele que iria liderar a libertação do povo de Israel, que estava ali cativo, que estava escravo dentro do Egito. Moisés ele torna o Egito, e agora sim nós vamos começar a meditar. Nós veremos que quando Moisés vem, Deus já notifica Moisés dizendo que Faraó não irá os libertar facilmente, porque Faraó irá endurecer o coração. Deus irá endurecer o coração de Faraó. Faraó ele não vai libertar eles de qualquer maneira, porque Deus irá endurecer o coração de Faraó para que eles não saiam, eles não fujam. Nós veremos então que Deus ele acha uma maneira de humilhar e demonstrar o seu poder perante aquele povo. Deus irá lançar 10 pragas, as quais irão atingir somente o povo do Egito. Essas 10 pragas elas não irão atingir o povo de Israel, porque naquele momento Deus já estava provando que aquele era o povo escolhido e que ele fazia sim acepção entre o povo dele e o povo do Egito. Então aquele povo ele começa a sofrer as 10 pragas. Mas eu quero aqui meditar e centralizar na última praga que é lançada, quando há a morte dos primogênitos. Aqui nós iremos ver que antes de ser lançada esta praga, Deus ele vai e manda Moisés avisar Faraó, dizendo que durante a noite todo primogênito de homens e animais iria morrer pela desobediência e por não libertar o povo do Egito. Nós veremos então que com o decorrer, Faraó ele vai e faz isso. Ele não liberta o povo de Israel.
Mas nós veremos que então Deus ele vai e fala novamente a Moisés, dizendo: Moisés, agora eu vou te orientar o que você deverá fazer durante essa noite em que haverá libertação. Nós veremos então que Deus ele dá algumas ordens a Moisés, e é justamente isso que eu acho interessante. A primeira ordem é para que ele e todo o povo, eles peguem um cordeiro sem mancha e com 1 ano de idade, que eles peguem aquele cordeiro, que eles emolem aquele cordeiro, que eles matem, e quando eles pegarem o sangue daquele cordeiro, eles venham derramar a porta, e a porta de cada casa de um israelita deveria conter o sangue de um cordeiro. Porque quando Deus viesse e passasse sobre o Egito, para ali ter a última praga, a morte dos primogênitos de todos os homens egípcios e de seus animais, Deus iria olhar a porta, e aquele que tivesse na porta de sua casa o sangue do cordeiro, ali era uma marca de que ali morava e habitava uma família israelita. O sangue do cordeiro iria ser a marca que iria diferenciar o povo de Israel do povo egípcio. Nós veremos então que Moisés ele obedece. Só que entenda uma coisa: durante esta noite, além do sangue estar na porta, o povo de Israel deverá comer aquele cordeiro assado. O pão não poderá ter ali fermento. Eles poderão apenas comer isso e não poderão sair de seus lares durante a noite. Nós iremos perceber então que quando isto acontece, Deus ele também orienta de que maneira o povo de Israel deverá se vestir. Eles não poderiam estar vestidos de qualquer maneira, mas eles deveriam estar da maneira que Deus mandava. Naquele momento Deus ordena que eles venham estar com seus lombos cingidos, que além de seus lombos estarem cingidos, eles deveriam colocar calçados aos seus pés. E além deles colocarem os calçados aos seus pés, eles deveriam comer aquele cordeiro com um cajado na mão. E eles não poderiam comer devagar, mas eles iriam ter que comer apressadamente o cordeiro que estivesse assado na mesa. Entenda uma coisa: eles não poderiam estar de qualquer maneira, eles não poderiam estar com qualquer vestidura. Eles deveriam estar com seus lombos cingidos, com seus pés calçados, em sua mão empunhando o cajado. Eles não poderiam comer devagar, eles teriam que comer apressadamente. Mas sabe por quê? Porque Deus já estava avisando: eu lancei essas 9 pragas, e esta 10ª praga, qual será lançada? Essa será a libertação do povo. Então, quando esta praga cair sobre o povo do Egito, vocês deverão estar preparados para serem libertos deste país, para serem libertos desta escravidão. Você verá então que o povo egípcio, eles estão todos ali dormindo, e durante a noite o povo de Israel ele se veste da maneira que Deus ordena. Eles comem o cordeiro apressadamente como Deus havia ordenado. Eles colocaram o sangue à porta de seus lares. Então durante a noite diz a palavra de Deus que vem o Senhor, passa sobre o Egito, e há um grande clamor, há um grande lágrimas lá. Muitos egípcios começam a chorar e a clamar, porque quando eles acordam de madrugada, eles veem que todos os primogênitos, desde deles, os homens, até mesmo dos animais, haviam morrido. Então começa todos ali a lamentar pela morte dos seus filhos primogênitos. Até mesmo o príncipe, o filho de Faraó, o primogênito, o filho de Faraó que se assentava ao trono, esse não escapou, esse também morreu. Mas sabe o que aconteceu com o povo de Israel? Os primogênitos dos filhos de Israel, os primogênitos dos animais do povo de Israel, nenhum pereceu, nenhum morreu. Sabe por quê? Porque havia a marca do cordeiro na casa deles, havia a marca do cordeiro no lar deles, que os diferenciava dos outros. Assim nós somos nesta noite. Nós somos diferenciados do outro povo, nós somos diferenciados do mundo, porque em nós foi derramado o sangue do cordeiro, o sangue que nos liberta, o sangue que
veio para purificar a nossa vida. O sangue do Cordeiro, ela é a marca do crente, ela é o que diferencia o crente do mundo. O sangue que foi derramado, o sangue que foi lavado a nossa vestidura, é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós veremos que eles não poderiam estar de qualquer maneira, eles deveriam estar cingidos seus lombos e com seus pés calçados, mas por quê? É porque naquele tempo, quando eles iam fazer uma longa caminhada, eles deveriam colocar um cinto, porque eles usavam túnicas. Eles deveriam colocar um cinto, eles deveriam estar com seus pés calçados e um cajado para fazer o quê? Para ter uma longa caminhada, para caminhar. Eles tinham que colocar o cinto para que o vestido ele não viesse atrapalhar. Eles tinham que colocar o sapato para que os seus pés não machucassem e o cajado para auxiliar na caminhada. Você verá que Deus já está dizendo: eis que eu irei passar pelo Egito, e quando eu passar pelo Egito, todos já deverão estar preparados, porque vocês terão que sair. Eis que nós somos a igreja, assim como o povo estava preparado para a libertação, nós devemos estar preparados para a libertação, porque quando Jesus vier em nosso encontro, nós não poderemos estar com as nossas vestiduras de qualquer maneira, não. Nós deveremos estar com as nossas vestiduras lavadas pelo sangue dele. Nós deveremos estar assim como o povo de Israel, preparados para sair deste mundo, preparados para sair do Egito. Nós deveremos estar preparados, porque o Senhor já está alertando: prepare a vossa vestidura, lave a sua vestidura no meu sangue, peça perdão pelos seus pecados, venha se arrepender de tudo que você fez, porque nós não temos mais tanto tempo. O povo de Israel, se não tivesse ouvido a palavra de Deus, eles não iriam conseguir sair do Egito de qualquer maneira, não, porque quando eles foram lançados do Egito para fora, eles já estavam preparados para fazer a caminhada, eles estavam preparados para uma longa caminhada no deserto. Nós devemos nos vestir, nós devemos nos cingir, nós devemos colocar os calçados em nossos pés e nos preparar, porque Jesus já está à porta, e eis que ele bate, e aquele que tiver ouvido, ouça a palavra de Deus. O Senhor já está batendo na porta. Nós devemos estar preparados para subirmos ao céu juntamente com ele. Quando o povo de Israel ouve essa orientação, nós veremos que a praga é lançada sobre aquele país, sobre o Egito. O povo de Israel, ele estava preparado com os seus lombos cingidos, com os seus pés calçados, com o cajado na mão. Você verá então que quando o rei Faraó, ele percebe que todos os meninos primogênitos, que até mesmo dos animais haviam morrido, ele dá ordem para que o povo de Israel saia do Egito, que eles vão sacrificar, que eles vão fazer tudo aquilo que Moisés havia pedido já no início. Nesse momento você verá que é instituída a Páscoa. Tudo isso que eu falei até agora é a primeira Páscoa. A primeira Páscoa que foi instituída foi nesse tempo. A Páscoa tem como origem a palavra passagem. Por quê? Porque Deus passou pelo Egito e libertou o povo de Israel. Hoje, para nós protestantes, para nós evangélicos, a Páscoa já não representa aquela libertação do povo de Israel no Egito, mas para nós hoje, a Páscoa representa a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a sua ressurreição. Para nós hoje, a Páscoa representa não aquela libertação, mas a minha libertação, a sua libertação de um mundo de pecado. A nossa libertação hoje é a libertação, assim como a daquele povo, de um mundo pecaminoso. Hoje nós não vivemos mais pelo pecado, mas nós vivemos para Cristo. Assim como Paulo nos diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Assim irá nos representar a Páscoa hoje. A Páscoa nos representa a libertação de nossa alma do pecado, a libertação de nossa alma deste mundo pecaminoso. Entenda uma coisa: o que há em comum entre aquele povo e nós é que aquele povo, ao sair do Egito, eles estão saindo do Egito por qual motivo? O maior desejo deles era cumprir a promessa de Deus. Sabe qual era a promessa que havia sobre aquele povo? Era a promessa que foi feita a Abraão, que Deus faria da terra de Canaã a terra prometida para eles.
Eles saem do Egito para alcançar o quê? Para alcançar a terra prometida. Deus os libertou do Egito para que eles viessem estar na terra que Deus já havia prometido que lhes daria por herança. Entenda uma coisa, aquele povo ele sai do Egito e ele vai para onde? Ele vai para o deserto. Eles percorrem o deserto durante anos, eles percorrem aquele deserto durante muito tempo, mas depois do deserto, depois de muito ano de caminhar, depois de longas batalhas, depois de longas perseguições, depois que Deus veio e os sustentou, eles obtiveram o quê? Eles obtiveram o cumprimento da promessa. Eles saíram do Egito, eles caminharam pelo deserto e eles chegaram à terra prometida que Deus havia lhes prometido. Mas, irmão, o que tem a ver esta passagem conosco? O Egito, ele representa o pecado e tudo que há de ruim nele. Nós também fomos libertos do pecado. Às vezes você no passado não era um crente, às vezes no passado você não era um evangélico, às vezes no passado você não era um cristão. Às vezes no passado você vivia no pecado, no bailão, independente onde você vivia. Mas Jesus nos libertou do Egito. O Senhor nos tirou o pecado. O Senhor nos libertou desse mundo pecaminoso. Nós pecamos, sim, pecamos, mas hoje nós temos um advogado nos céus que vem para perdoar os nossos pecados, aquele que é merecedor, sim, de toda a honra e toda a glória. Hoje não há mais acusação em nós, porque nós temos um advogado fiel. Entenda uma coisa, nós vivíamos no Egito, mas Deus nos libertou do Egito. Assim, agora nós estamos em que momento? Nós estamos ao momento de passar pelo deserto. Nós iremos ver que durante o tempo em que o povo de Israel estava no deserto, eles enfrentaram batalhas, mas sabe o que aconteceu com cada batalha? Cada batalha que eles tiveram no deserto, Deus os fez vitorioso. Lá no deserto, eles tiveram sede, mas quem veio e deu água a eles foi Deus. No deserto eles tiveram fome, mas sabe quem derramou o maná dos céus foi Deus. Entenda uma coisa, nós estamos agora fora do Egito, mas nós estamos no deserto. Nós iremos passar por lutas e dificuldades, mas Deus está conosco. No deserto virá a sede, mas eis que o Espírito Santo, ele vem para saciar a nossa sede. No deserto haverá fome, mas eis que Deus já está preparando o alimento dos céus que irá nos fortalecer e nos nutrir. Se eles não se alimentassem, eles não teriam força para caminhar, mas Deus está dizendo que eu vou alimentar vocês durante o tempo que estiverem neste deserto, porque eis que a caminhada é longa. Nós saímos do Egito como esse povo havia saído. O povo de Israel sim alcançou já a terra prometida, só que nós ainda não alcançamos. Qual é a terra prometida que nos é dada? É a Nova Jerusalém. No livro de João, no capítulo 14, nós veremos que Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas, e eis que eu vou para preparar-vos lugar. Assim, essa Nova Jerusalém, essa terra, esse local que Jesus foi preparar para nós, é a terra prometida que nós iremos alcançar. Primeiro estamos no deserto, o deserto é necessário passarmos, o deserto será a nossa vida, haverá lutas, mas também haverá vitórias, haverá sede, mas também haverá água que irá nos sustentar, haverá fome, mas o Senhor também entregará o alimento que vem para nos nutrir. Entenda uma coisa, aquele povo passou por todo esse perrengue, aquele povo passou pela prova no Egito, mas saiu, foram libertos do pecado. Nós já fomos libertos do pecado, agora nós estamos no deserto. Não iremos murmurar com aquele povo, não devemos murmurar contra Deus como aquele povo fez, mas venhamos entender que nesse deserto é necessário adorar o nome dele, nesse deserto é necessário confiar no que Deus tem preparado. Mas o que o Senhor tem preparado? O Senhor tem preparado uma terra em que nós iremos ser felizes, onde não haverá mais dor, mas haverá a paz do Espírito Santo de Deus. Aquele povo, ele passou pelo deserto. Hoje nós estamos nesta fase, nós estamos no momento de estar no deserto, mas eu quero te dizer uma coisa: eis que depois do deserto haverá uma terra preparada para nós habitarmos. Depois desse deserto que nós estamos vivendo, depois de nós vivermos neste mundo a qual é o deserto que nós temos, eis que nós seremos levados à terra que nos foi prometida, a terra que nos foi preparada, a Nova Jerusalém. Assim como
como ontem eu transmiti aquela palavra dizendo, aquela menção no primeiro livro aos Tessalonicenses, no capítulo 4, eis que Jesus já está à porta, as trombetas estão prestes a tocar, e nós iremos subir aos céus com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Páscoa daquele povo representa a libertação deles do Egito, mas a Páscoa para nós representa a nossa libertação do pecado, a nossa libertação do vício, a nossa libertação de todo o pecado que veio contra nós. Nós não somos mais escravos de Satanás, nós não somos mais escravos deste mundo, nós hoje somos servos de Deus, adoradores do Senhor. Hoje nós não somos mais aqueles que estavam pecando lá no mundo, hoje nós estamos na presença de Deus para o adorar. Hoje é necessário nós fazermos como aquele povo, vamos nos preparar, vamos colocar as nossas vestiduras no padrão que Deus quer, venhamos estar com as nossas vestiduras limpas, venhamos estar preparados para que o dia em que os céus se romperem em glória, as trombetas tocarem, nós venhamos poder subir aos céus em uma só voz e adorar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.